Grupo Liberal no Círio de Nazaré 2025, eu sou o Gabriel da Mota, jornalista e pesquisador do Círio, e hoje eu recebo aqui no estúdio da Redação Integrada o professor Aldrin Figueiredo, que é historiador e há muito tempo estuda também o Círio de Nazaré. Professor, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu agradeço o convite, estamos aí para falar de Círio. Eu gostaria de começar lhe perguntando um pouco sobre a sua relação pessoal com o Círio de Nazaré. Bem, eu não sou, apesar de estudar Belém, viver em Belém há muitos anos, eu não sou de Belém, nasci no oeste do Pará, nasci em Alenquer, e lá o padroeiro é Santo Antônio. Há o Círio de Santo Antônio, que foi agora em junho, e, enfim, eu aprendi o Círio vindo a Belém. Havia, claro, informações sobre o Círio, mas eu acho que a relação do Círio com aquela região é mais recente, né? Com essa grande explosão do Círio. Então eu fui conhecer o Círio e toda a relação com o Pará, e principalmente com a cultura belenense aqui. Então eu tenho uma relação assim bastante forte, porque o Círio ultrapassa esse universo somente da religião e ele é esse símbolo cultural tão fundamental. Que bacana, professor. Eu gostaria então de voltar lá ao comecinho do Círio. Sim. Né? Vamos falar um pouco da origem. O senhor já deu algumas entrevistas afirmando que o Círio não foi criado do nada, né? Existe um contexto. E eu queria entender um pouco dessa origem, de que maneira a origem do Círio desafia algumas versões que com o tempo foram romantizando um pouco a criação dessa festa. Sim. Primeiro, a origem portuguesa, né? Isso é muito importante, porque tem muito a ver com a nossa colonização, com esse processo, né, de expansão portuguesa para o Ocidente, para o Brasil, né, uma colônia de Portugal, como todos nós sabemos. Então, o Círio é uma devoção que cresceu muito em Portugal, é uma antiga, né, vem da Idade Média, no século XII, está muito associada àquele famoso milagre de Nazaré, que sai todos os anos nos Círios, que é o milagre com Dom Fuas Roupinho, uma figura nobre. Então, ele tem uma relação muito forte com a monarquia portuguesa, isso é muito importante. A partir do século XII, ele vai se construir essa devoção em Portugal, que vai atrair muita gente e vai ser o grande símbolo, né, ao lado de Santo Antônio, da devoção a Santo Antônio. Há também uma devoção antiga em Portugal, que é São Jorge, e depois Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora de Nazaré é a grande devoção portuguesa. Ela só vai ser ultrapassada já no século XX com Fátima, que é um outro fenômeno que não tem nada a ver com o Círio, fenômeno mesmo realmente moderno, que tem a ver com o século XX, mas a grande devoção das grandes romarias em Portugal era o Círio da Nazaré. Lá eles chamam Círio de Nossa Senhora da Nazaré. Então, essa devoção vem para o Pará com os jesuítas. A Companhia de Jesus, o Pará recebe, ainda no século XVII, desde a sua fundação, 4 ordens religiosas: franciscanos, carmelitas, jesuítas e mercedários, e os jesuítas trazem essa devoção, como outras devoções também. Só que para o Pará, essa devoção foi muito importante. Inicialmente na Vigia, no Colégio da Vigia. Essa é uma outra polêmica, né, sobre o Círio de Vigia ou o Círio de Belém. A gente acredita que a devoção tenha começado por Vigia, mas que o Círio, como nós conhecemos, o mais antigo, é o de Belém. Muitas vão inventar muitas histórias sobre Círios antigos, né? Então, o próprio, talvez o maior historiador do século XIX, Domingos Antônio Raiol, que era inclusive vigiense, o Barão do Guajará, ele afirma isso claramente. Então, a devoção é uma devoção que teve essa raiz forte em Vigia. O próprio Caboclo Plácido era vigiense, né? Que é uma outra história que a gente vai certamente comentar aqui. Então, se estrutura esse Círio em Vigia. Então, havia em Vigia várias romarias, não era o Círio só, ou vários Círios. O que é o Círio? É uma procissão, geralmente noturna, que carregam as velas, por daí vem esse termo Círio, e que em Vigia existiam várias romarias. Pessoas de Belém iam para o Círio de Vigia, antes mesmo do nosso Círio. Então, para umas dessas romarias. Não é o Círio, porque é muito difícil comparar o Círio de Nazaré, de Belém, com outros Círios. Ele é uma procissão única,
com muitos caracteres simbólicos, religiosos, assim, muito de culturais, que o tornam meio incomparável, né? Então é um pouco essa tese que eu meio que defendo. E acho que também outros historiadores, principalmente do passado, defendem. Então, essa é um aspecto que é importante. O outro tem a ver com a tua pergunta, a origem reinol. Ele é uma procissão, é uma festa que nasce com a elite paraense, né, digamos assim. Quem institui o círio é o governador, é o capitão-general na época, Francisco de Souza Coutinho. Está ligado a uma devoção, mas também, claro, a essa herança portuguesa. Tanto que o círio é autorizado, as festas são autorizadas pela rainha de Portugal, Dona Maria I. Então, havia já devoção, quer dizer, ele não cria do nada, essa devoção instituída em Vigia, essa conexão entre Belém e Vigia, o achado, a questão do achado do Plácido, e depois, aproveitando toda essa digamos assim, esse substrato popular que já existia o círio, se institui uma festa, uma procissão entre o palácio e a ermida de Nazaré, que já havia sido construída, e com todo um arraial em torno do círio, em que essas pessoas iam assistir. Ou seja, o círio também nasce como um espetáculo, né? Essa trasladação que leva a imagem do palácio até a ermida e o seu retorno. Isso é único, né? Isso é único. E aí uma elite vai tomar conta desse círio. Essa é uma questão muito importante, né? Sempre tem essa questão, o círio foi controlado por uma elite, foi tirado do... Não, o círio sempre foi controlado e organizado por essa elite, ou católica, ou elite mesmo. Se você for ver no século XIX, os provedores da Irmandade de Nazaré, que organizavam o círio, era a elite paraense. Era a esposa do barão do Marajó, do barão do Guajará, dona Vitória Sherman, né, Maria Vitória Pereira Sherman, foi juíza do círio. Então, figuras nesse naipe eram os provedores dessa festa. Acontece que havia, como ainda hoje, uma grande participação popular. Então, não é possível que essa elite controlasse o círio totalmente. Então, a explosão de festa, de ressignificação dessa devoção se espraia para muito além desse controle. Então, há um antropólogo, né, o professor Raimundo Heraldo Maués, que tem uma produção fantástica sobre o círio, ele fala disso, né? Quer dizer, há uma tensão constitutiva, essa tensão entre o oficial e o popular é que dá a riqueza do círio. Eu começaria dizendo assim. Então, ela sempre existiu. Sempre existiu. Foi se atualizando, ainda existe hoje. Essa tensão sempre existiu, ela é fundamental, inclusive, para que o círio ganhe essa profusão. A gente está debatendo isso aqui, quer dizer, esses debates, essas questões, essa polêmica que no passado existia de uma determinada maneira e hoje está na mídia, nas redes sociais, essas polêmicas são fundamentais para que esse círio, essa festa, tenha peso, tenha sentido, ganhe debate constante. É uma tensão constitutiva, quer dizer, a tensão ajuda a que aquilo se mantenha sempre presente, sempre vivo. Professor, vamos voltar um pouquinho antes para o momento do achado. Sim. Do ponto de vista histórico, o que a gente pode entender desse contexto de que um caboclo encontrou a imagem da santa, às margens de um igarapé? Como era a relação dos habitantes de Belém com a natureza nesse período? Primeiro, a figura do Plácido, né? Esse Plácido José de Souza, ele não tem muitas informações sobre o Plácido, quer dizer, se conhece pouco sobre a sua figura e cada um disse de uma certa maneira. Ele aparece como mulato, como mameluco, como pardo, como preto, como caboclo, que essa talvez fosse a terminação, a categoria que ficou mais perene. Hoje, basicamente, é citado como Caboclo Plácido, mas se você for ver lá no Arthur Viana, no Raimundo Proença, no outros cronistas, Jorge Hulen, né, historiador, cada um vai dizer
de uma determinada... Vai ter uma espécie de... Eu chamo de cromotopia. Cada um vai criar um cromatismo, uma racialização desse personagem. Não era uma pessoa humilde no sentido de classe, né? O Plácido vem de uma família importante, vem da família do Aires Chichorro, que foi capitão, mora aqui no Pará, né, lá no século XVII. É fruto de um filho legitimado, né? A família Aires de Souza, uma família importante. Então, essa imagem do humilde caboclo Plácido, ela tem que ser expiada. Humilde no sentido talvez cristão, católico, é uma pessoa que realmente instituiu essa devoção. E ele foi se constituindo entre o mito, entre a história e a lenda, né? Tanto que a gente fala da lenda de Nazaré, a lenda do achado. Então, um pouco história e um pouco mito. Por quê? Porque esses achados ocorrem em muitas práticas, em muitas devoções. Tem o achado, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, né, no Rio Paraíba. Você vai encontrar notícias em todo o Império Português, espanhol, né, toda a história do cristianismo, do catolicismo, você vai encontrar achados semelhantes. Então, o Plácido existiu, era uma figura que tem se estrutura no meio dessa classe social, muito provavelmente era um sujeito que tinha um sítio, uma fazenda nessa região, né? Ele inclusive é uma família, os Aires de Souza, depois tem variações dessa família, eles tinham muitas terras na região do Tinga, né? Sítios, fazendas, há estudos sobre isso. E muito provavelmente era um sitiante, quer dizer, um sujeito que tinha uma posse ali e deve ter encontrado uma imagem, né? Essa imagem que a gente chama a imagem, o achado do Sírio. Então não é uma lenda nesse sentido. O uso que ela vai ter, quer dizer, toda essa conformação do que o Sírio vai ganhar como simbologia, sim. Porque o que é que diz a lenda? Que ele levou essa imagem para sua casa e que a imagem de noite voltava para o mesmo lugar do achado, que é o Igarapé do Murutucu, né? A próximo ali à Basílica, um braço ali de Igarapé. Então, essa notícia você vai encontrar, por exemplo, eu cito o caso de Alenquer, que é Santo Antônio. A mesma história é contada lá. Santo Antônio ia de noite, viam as pegadas dele, tiveram que construir ali na margem do rio Surubiú a igreja de Santo Antônio. Então, essa imagem do santo que vai para o seu local onde foi achada, ela acontece em vários locais. Então, aí você vê já a lenda entrando na história, o mito entrando na história. Esse é um aspecto muito interessante e também muito bonito, né? Porque esse enlace entre mito e história é fundamental na crença. Então, nasce aí. E essa devoção vai ganhando as pessoas vão visitar essa primeira capela, depois se transforma numa ermida. Tem uma passagem muito bonita lá do Henry Walter Bates, né, no século XIX, que escreve o naturalista no Rio Amazonas. Ele fala da antiga ermida de Nazaré, com o seu manto recamado, azul, né, recamado de estrelas, e as pessoas, uma devoção fortíssima, né, a história dos milagres. Então, isso já no século XIX você vai ver esse passado. Então, e ali, eu acho que para finalizar aqui essa fala, a tua pergunta, né, tem toda uma relação com a água, né? Ela foi encontrada no Igarapé, então esse sentido também de purificação, de pureza, de natureza, na mãe, né? Nossa Senhora de Nazaré pode ser muito... Daí todo esse espraiamento, né, que a gente vê hoje no Sírio. Nossa Senhora de Nazaré é uma figura, uma imagem, uma devoção que se espraia para outras religiões, para outras crenças, né? Então, sincretizada com Oxum, associada, então, na beira do Igarapé. Não é à toa que a flor de devoção, né, o lírio mimoso, também é a flor de Oxum, colhida no Igarapé, ao pé de uma cachoeira. Então, você vai ver sempre muitas associações que cada devoto vai ter em relação ao Sírio. Esse universo ele é infinito, infinito. E tem esse sentido da mãe,
Pachamama, né, para os indígenas, por exemplo, na América Central, né? É aquela mulher que é a própria terra, como Gaia para os gregos. A gente nem tem tempo, acho, de falar tudo isso, mas isso é muito importante. Isso é um momento de virada no cristianismo, a figura da mulher como a própria terra, como a própria água, né? Mãe d'água. Aí a gente podia entrar nesse universo, por que é tão importante numa visão cabocla, numa visão amazônica, a figura de Nazaré. Então, eu acho que é bem emocionante isso nesse sentido. E aí, do achado até a procissão leva-se um tempo para a Sim. institucionalização, né? E desde então, mais de 200 anos de história. Sim. De modo geral, o que o senhor pode falar sobre essas mudanças, sobre o crescimento do número de procissões, sobre procissões rodoviárias, fluvial? Sim. O Círio hoje a gente pode analisar como um espetáculo, né? Uma festa. Guy Debord, né? Antropólogo, filósofo, que pensa assim, essas grandes festas como grandes espetáculos modernos, grandes espetáculos contemporâneos. O Círio, ele ganhou uma amplitude e essa amplitude do Círio, ela ajuda a entender como ele não se encaixa em todas essas análises, né? Ele é uma festa, ele é um espetáculo, tem esse sentido mercantil, mercantilista, de comércio, mas de profunda devoção, todos esses sentidos que a gente falou do passado, eles permanecem no Círio. Essa multiplicidade, né, cultural, étnica, tudo isso está no Círio, continua presente. Então, quando alguém vem dizer, o Círio perdeu, eu sempre olho assim com uma certa suspeição. Acho que perdeu várias coisas e ganhou várias coisas, né? Tem um jogo aí de perdas e ganhos, mas parece que mantém, parece que é cumulativo. Essa herança do passado, esses espólios do passado permanecem no Círio. Então, eu acho que ele só se amplia, ele só cresce. Então, eu acho que tem esse passado histórico do Círio, do achar... da introdução da devoção pelos jesuítas, esse momento lendo história com o Caboclo Plácido, com a figura do Plácido, o encampamento do Círio por essa hierarquia que é católica e, ao mesmo tempo, da monarquia, né? Uma coisa da coroa portuguesa, e depois, no Império Brasileiro, tem toda uma história também do Círio no Império Brasileiro, os militares presentes no Círio, quem guardava a berlinda, quem fazia a devoção. Se você vê as imagens, eram como hoje a presença militar é muito grande, no século XIX, muito forte. Era o corpo militar que guardava a berlinda com toda essa pompa, né? Então, esses usos que vão da monarquia portuguesa, passando pelo esse passado colonial e hierarquia católica, o Império Brasileiro, até esse movimento republicano, até o contemporâneo, é uma longa história da relação entre poder, entre o oficial e o popular, e que é fundamental para o Círio. Eu só vejo amplitude, eu só vejo crescimento. Professor, o tema do Círio desse ano, Maria, Mãe e Rainha de toda a Criação, ele também tem uma conexão, um diálogo com a questão da COP30, que vai ser realizada esse ano aqui em Belém. A gente já falou sobre a origem do Círio, essa relação com a natureza. O Círio dos dias de hoje, ele nos ajuda a pensar formas sustentáveis de habitar a Amazônia. Como é que a gente pode falar do Círio de hoje e a relação que a gente tem com a Amazônia, com a cidade, com a floresta? Eu acho que é um pouco inescapável hoje, né? Essa questão da crise climática, a questão da Amazônia, ela está na pauta. Eu não sei se há seriedade profunda ao tratar do assunto, né? A gente fala sempre... eu vou dar um exemplo assim, bem belenense. Assim. O Círio, o caminho do Círio, toda vez se fala disso, né? É bom quando ele entra ali em Nazaré e as ruas, né, tem aquele túnel de mangueiras e que fica mais conforto. Isso era uma questão no século XIX. O Antônio Lemos, que foi prefeito de Belém, intendente de Belém, ele dizia, essas mangueiras são o refrigério dos paraenses, traduzindo para os dias de hoje o nosso ar-condicionado urbano. Então, se você está lá no sol é uma coisa, se você está debaixo da mangueira é outra. Então, isso é um aprendizado que a gente tinha que ter com o passado, né?
essa importância de ter essa obsessão com o conforto térmico da cidade. Isso tem muito a ver com a história do Círio, né? E isso foi um aprendizado que foi construído ao longo do tempo. Então, eu te diria isso. Eu te diria que não é uma coisa automática. O Círio vai ensinar como a gente deve tratar a natureza, mas os elementos simbólicos estão aí. O igarapé, o achado, a cidade, o território, o Una, né? O Utinga, as matas. Então, todos esses símbolos que a gente fala de preservação, ou a gente pensa em preservação, eles estão no Círio, mas não são automáticos. Não é uma coisa que está ali pronta. Não, precisa de uma espécie de educação sentimental, né? Quer dizer, incorporar esses elementos, entender, e é muito legal que o tema do Círio envolva essa questão da natureza e a questão da mulher também, questão feminina, né? Isso é muito, muito interessante, né? E isso tem a ver com aquela resposta anterior, né? Aquela questão anterior. A terra como a terra fêmea, né? A terra mulher, a terra virgem também. Isso é um sentido de valorização desses aspectos, digamos assim, ancestrais, esses aspectos estruturais, universais, que há na crença, que há na fé, né? Eu acho que é por aí. Antes da gente seguir para a próxima pergunta, tem a questão do sacrifício como um dos valores importantes dessa procissão, né? O próprio calor, enfim. O senhor acha que... Primeiro eu queria entender se isso vem daqui, da Amazônia, do Círio, ou se é uma questão católica, europeia. E eu queria que o senhor falasse se o senhor acha que isso pode mudar com a imposição mesmo das mudanças climáticas e tudo que a gente está vivendo já. Bem, isso eu acho que não muda, que é a questão da promessa, né? Eu imagino que o sacrifício esteja associando as promessas, né? A devoção, enfim. Acho que isso é central, é muito... Talvez não seja central para a oficialidade católica, né? Para essa elite que a gente está falando aqui. Mas a leitura popular é fundamental. E é muito antigo no cristianismo, né? No catolicismo e no cristianismo. Aí a gente pode falar de toda a devoção, né? Aquele caminhada, andar de joelhos, a corda. Tem a ver com dois conceitos fundamentais aí na história do cristianismo, que vem do conceito latino, lá do princípio mesmo do cristianismo primitivo, que é potência e presença, que a gente podia dizer potência e presença. Então, potência, então a corda, então essa ligação com o sagrado está ali, naquele tato. É quase que uma espécie de cordão umbilical que se liga, uma corda que se liga ao divino, que se liga ao sagrado. Então, tocar naquilo, segurar naquilo, naquele elemento, naquele símbolo, naquela relíquia, e a gente vai associar ao cristianismo primitivo, né? As relíquias dos santos, né? Invadir as catacumbas, pegar os restos, os ossos, né? Há um historiador inglês chamado Peter Brown, escreveu um livro, O Culto dos Santos, que ele analisa bem esses dois conceitos. São fundamentais, no meu entender, para analisar esse sacrifício dentro do Círio, essa questão da promessa e da dádiva. Também há outros antropólogos, a gente podia citar aqui vários, Marcel Mauss, né, que tem um famoso ensaio sobre a dádiva. Então, acho muito difícil isso mudar, né? Eu acho que isso é constitutivo, é fundamental, essa negociação com o sagrado, né? Essa relação de lembrar que Maria é a intercessora, né? Intercede conosco. A salvação, que é uma outra questão tensa também entre o protestantismo e o catolicismo, né? Maria, para os católicos, é intercessora na salvação. Só Jesus salva, mas tem a mãe ali, né? A mãe ali do lado, falando. Isso é um aspecto fundamental. Acho que não morre nada, se amplia e se diversifica. Então, esses dois aspectos, para mim, são fundamentais. A presença da divindade, né, da sacralidade ali, naquele momento.
Então, ver a imagem original, estar perto da imagem original, ir em pé na corda, ver os carros. Então, esse toque, né? Todos os devotos estão ali tocando nas coisas, no toque, né? Esse sentido tem a ver muito com isso, com o poder, que é a potência, o poder sagrado ali e a presença. Ali são tentáculos e espraiamentos, né, da divindade ali presente em cada simbologia e cada ramificação do círio. Professor, vamos falar um pouquinho mais sobre a corda. Sim. Ela foi incorporada em 1855, né? É um objeto que chama a atenção, mesmo para quem tem algum tipo de referência de outras procissões. De que maneira a gente pode falar sobre o vínculo que as pessoas estabelecem com a corda, tanto a questão devocional quanto a questão política desse objeto? Sim. A corda, no meu entender, ela entra um pouco assim por aspectos mais técnicos, mais por acaso, né? Para carregar o carro, as liteiras, né? O carro que trazia, puxar ali com os atoleiros e tudo. E ela vai ganhando esse peso justamente porque ela é, para mim, ela é muito semelhante àquelas fitas que se coloca no andor dos santos, né? Você toca ali e ela meio que sai dos pés da Virgem, né? Então ela é um fio condutor. Para mim tem muito essa imagem do cordão umbilical, né? Que liga, que é uterino aquilo, né? Liga o nosso corpo àquela força, aquele poder. E é assim que é visto, né? Tocar naquela corda, esse elemento. E ela vai ganhando isso ao longo do tempo. Aumenta, diminui a história de cortar a corda, né? Porque todo mundo quer levar um pedaço. Aí isso tem muito a ver com aquilo que eu disse no passado. A corda é uma relíquia. Você quer ter aquela relíquia, um pedaço, e daí eu vejo assim, as pessoas dão, né, de presente para o outro um pedaço da corda. Eu achei isso. Os artistas que vêm, né, visitar Belém ganham dos romeiros um pedaço e eles mostram: olha, eu ganhei um pedaço da corda. É a relíquia. Então ela só vai também ganhando novos sentidos. E ela então sai desse aspecto meio que usual, meio que técnico, e vai ganhando um sentido religioso, um sentido político também, porque há sempre essa... quer dizer, ao longo do tempo, a gente ouviu muito isso, né? Não corte a corda... Mas isso não vai ter muita função, né? Quer dizer, as pessoas querem aquele pedaço. Quando vai ser o corte, que é uma coisa, as pessoas querem levar aquilo, querem levar aquele objeto. Isso mostra a todas as estratégias de controle do círio, né? O controle social, controle... E que é um milagre, realmente, é incrível, uma coisa que eu acho que todo mundo deve pensar assim, como é que isso dá certo. Dom Macedo Costa, vou dar uma questão histórica aqui, Dom Macedo Costa, ele não gostava do círio. Foi um bispo, né, no século XIX, importantíssimo na igreja, foi 30 anos bispo do Pará. Ele tem textos bem horríveis sobre o círio. Ele compara o círio com as festas de Brahmani na Índia. Por quê? Porque era tudo muito pouco civilizado para ele, né? Ele está naquela imagem de uma devoção romanizada, controlada, sabe? Aquelas procissões todas organizadinhas. E o círio, ele desorganiza a nossa cabeça. Esse processo de desorganização é muito difícil para a hierarquia, principalmente para uma hierarquia católica romanizada do século XIX. Então ele fez campanha mesmo para acabar com o círio. Houve 2 círios civis, né, no século XIX sem a presença dele. E isso diz muito sobre isso, né, sobre o poder da corda, o poder desses símbolos, porque eles, ao mesmo tempo que eles dão um outro sentido, eles desorganizam, eles desorganizam e organizam, né? Eles vão dando um outro sentido. É mais ou menos isso. Essa desorganização que o senhor falou seria um traço de amazonização do círio, como o senhor já usou esse termo? Não, acho que não, porque, na verdade, também a gente tem que ter cuidado ao pensar a Amazônia como lugar, né, da desorganização. O que eu acho assim é que
Hoje a gente pode perfeitamente dizer que a nossa leitura da fé, uma leitura amazônica, em que esses elementos, digamos, locais, água, igarapé, né? Todos esses sentidos, os brinquedos de Miriti, as festas, as comidas, tudo isso que vai dando uma cor local ao Círio, eles descolonizam essa fé colonizada, essa fé colonial. Né? A gente tem que pensar que o Círio foi meio que imposto, né? É uma festa que foi trazida pelos portugueses. Mas o processo de releitura, o processo de apropriação popular que o Círio foi tendo ao longo do tempo, que é absolutamente fantástico, ele em si descoloniza essa procissão, essa festa. Então, é muito rico. Então, isso sim é a amazonização do Círio. A amazonização, no meu entender, é a descolonização dessa festa, dessa procissão. E aí ninguém controla. Né? É óbvio que para a hierarquia, para a igreja, né, provavelmente para a própria diretoria da festa, não é muito engraçado que a festa da Chiquita faça parte do Círio, que tenha, não sei, as religiões afrodescendentes que são muito presentes no Círio, há toda uma simbologia na tradição do tambor de mina aqui no Pará com o Círio, enfim. E aí todas as religiões estão presentes, talvez isso não faça muito sentido, mas não existe esse controle, não há possibilidade desse controle. É um pouco isso. Professor, o que a gente pode falar sobre a importância dessas outras expressões? O senhor falou da festa da Esquita, tem o próprio Alto do Círio, né? E outras expressões que vão se agregando, não são institucionais, não são oficiais, mas fazem parte do Círio. Qual a importância delas para o Círio enquanto uma festa da cidade, uma criação coletiva nossa? Eu acho que assim, é o aspecto da cultura, né? O Círio, se a religião é o aspecto simbólico da cultura, né? Ela reúne todos os elementos simbólicos, aí tem uma noção de cultura muito mais espraiada, né? Traz tudo aquilo que está ausente de nós, distante, traz para dentro do Círio, né? Essa é a possibilidade de entendimento do Círio, está tudo ali. Então, cada participante ou cada grupo social que participa do Círio vai ter uma leitura, digamos, vai ter uma interpretação cultural daquela festa. Então, a gente citou aqui, por exemplo, o Alto do Círio, que é uma coisa que nasce dentro da universidade, do teatro, né? Só que ele ganhou um sentido muito maior, né? As pessoas que participam, ela é um momento de cultura, um momento de espraiamento assim, cultural muito importante para a cidade. A festa da Chiquita também, porque aí ela vai ter todo um tópico de diversidade, um debate político ali de representatividade de um grupo social marginalizado historicamente, né, apartado historicamente, então isso é muito também importante. Aí nas religiões afro-brasileiras também, ou afro-amazônicas, ou afrodescendentes, né, o tambor de mina. Nossa Senhora de Nazaré, inclusive, é uma entidade que é uma princesa, né? A gente está muito famoso porque teve aí o Carnaval da Grande Rio, né, com as princesas turcas. Há uma princesa chamada Sinhabê, que ela adora Nossa Senhora de Nazaré. Geralmente, nessa época do Círio, se toca um tambor para Sinhabê e aparece, né, nos terreiros. Então, associada, inclusive adota, né, que as doutrinas dessa entidade se referem a essa imagem. Então, o sincretismo com Oxum, né? Enfim, é muito amplo, né? A cultura ela ganha um sentido muito amplo. Todo ano eu fico esperando o manto, né? O manto que é entre os vários símbolos. E, às vezes, as pessoas que estão lá, que desenham, que fazem parte da execução do manto, muito felizes em trazer todos esses elementos. É uma coisa que eu fico esperando para ler aquilo com muito, muito detalhe, porque é uma riqueza interpretativa, né? Às vezes vão explorar a questão do lírio, já teve herança judaica,
conexões com o mundo árabe, né? A lua, que é meia lua, que é um símbolo também, que são símbolos marianos que foram incorporados em várias religiões, símbolos ancestrais. Isso é realmente uma obra de arte, mas também é uma obra teológica, né? Uma coisa assim, incrível. E as pessoas, cada um lê de uma maneira, né? Você lê como uma coisa bela, como uma coisa bonita, mas aquilo vai ganhando um sentido de interpretação bastante amplo. É isso. E mesmo com essa orientação litúrgica, também tem elementos da cultura, né? A gente teve os periquitos do manto, Exato. em 2010, outros elementos, né? Exatamente. A rosa, né? A rosa de Saron, os pinhos da rosa que aparecem na poesia, o lírio que está lá nos Cânticos de Salomão, né? O lírio, o solírio dos vales, né? Então, esses sentidos de pureza. Só que tudo isso que está escrito numa matriz judaico-cristã, ela também se espraia para outras religiões. É esse que é o grande segredo, é o grande mistério, né, da cultura. Então vai se ganhando ênfase e sentidos, tem as poesias, tem a música, as pessoas vão realmente incorporando isso. E é muito rico assim, você vê isso na procissão, os bordados, as roupas, que são completamente fora, né? Cada um faz da sua maneira e aquilo vai... Tem uma imagem que as pessoas dizem do Círio que acho que faz muito sentido, né? Essa devoção mariana, ela vai acolhendo, ela vai botando debaixo desse grande manto, né? Dessa grande... tudo. Ela vai incorporando tudo. E um grande mistério é que isso funciona, dá certo. É um período assim de pouco conflito, assim, de confusão, pouca confusão. A cidade parece que ela vai se comportando, se arrumando nisso. E os paraenses gostam disso, né? Ela incorpora as pessoas de Belém, e aí tem a ver, né? Certamente um evangélico no Círio, não nos iludamos, ele está sempre olhando assim, vou pegar esse rapaz aqui para a crença, né? Vamos atrair. Mas é muito forte, não adianta. Não dá, não tem essa possibilidade dessa negociação nesse momento. É tudo puxado por essa grande corrente, assim, que é incrível, que é um grande espetáculo, mas tem esse sentido de fé. Isso, o Círio virou só um grande mercado. É bobagem. É completamente bobagem. As pessoas estão ali realmente impregnadas, querem consumir tudo, mas elas estão impressionadas, né? O choque, a passagem da imagem toca realmente fundo, e é muita coisa que vem ali, são emoções particulares, são passagens da vida individual de cada um, né? E isso é muito rico no Círio. Exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Por que o Círio, na sua percepção, ele impacta tanto qualquer pessoa, assim, claro, em diferentes níveis, diferentes gradações, mas assim, o que há de humano nele? Ou de sensorial mesmo, se eu falar da corda, né? Eu acho que para quem não vive, não é daqui, que não tem essa experiência cultural, é o tamanho, né? O Círio é assombroso. Então, é uma procissão, é uma grande devoção mariana católica no mundo. Então, sabe, não à toa o Dom Macedo Costa, lá no século XIX, comparava o Círio sempre com as festas da Índia, que são aquelas grandes movimentações, né, de gente, né, da cultura hindu. Então, esse peso é tocante. E quando reúne muita gente, é muita energia. Não adianta. É o Círio, você entra num choque de muita energia. É muita presença, é muito calor humano, é muita gente, é muita pressão, né, de corpos ali. Os fotógrafos, né, exploram bastante os filmes. O nosso cineasta Líbero Luchardo, né, fez a imagem do Círio num dia qualquer. Tem uma poesia lá, o Bruno de Menezes, né, o Dalcídio Jurandir. É sempre essa imagem dessa grande procissão que congrega. Então, eu acho que é isso. Esse tamanho, essa dimensão que é muito forte. E para quem vive o Círio,
as pessoas querem sempre estar comparando o Sírio anterior, que ocorreu no ano passado, da Sírio da infância, olha, mudou isso, a imagem, né, aquela imagem, olha, ela está tão linda, a roupa, né, que é a vestimenta do Sírio, você vai vendo como um elemento ali que é, né, é uma espécie de eterno retorno. Você quer estar no outro, agradecem por estar no Sírio mais uma vez, né? Agradecer por voltar aquele ciclo, é uma festa cíclica, né? Você lá em 2024, agora em 2025, agradeço por estar mais um ano aqui. Então é um pouco isso. Isso é para essa pessoa que vive o Sírio e outros para pelo menos uma vez eu tive lá, eu vi, é isso. Professor, antes da gente encerrar, queria tirar uma dúvida. Houve ou não houve Sírio durante a cabanagem? O que se diz sobre isso? Essa, para mim, sempre houve Sírio, né? Desde aqui nunca... O último, até houve também, porque, né, houve um Sírio virtual, né? Sírio virtual. Então, é assim, sempre houve Sírio, porque o Sírio nunca foi uma festa. Quer dizer, os cabanos, por exemplo, que a gente está falando de cabana, eram devotos de Nossa Senhora de Nazaré. E depois a poesia, inclusive, vai falar disso, né? Os vários autores vão falar disso. Então, os cabanos tinham um grande problema com os maçons, né? Com tudo aquilo que era visto como contrário à hierarquia da igreja, né? Os bispos foram grandes freios no avanço, né, dessas lideranças cabanas, né? Tem isso desde a independência, né? Principalmente o bispo na época, que era muito respeitado, Dom Romualdo de Souza Coelho, cametaense, né? Então houve o Sírio. Acontece que a documentação desse período ela é muito rarefeita, e não é só do ano de 1835 e 36, dos outros anos. Mas todas os documentos paralelos, por exemplo, o que era discutido no parlamento e em outros lugares, atestam que houve Sírio. Né? Quer dizer, que essas festas que permaneceram iguais, as procissões, as festas, em tamanhos menores, mas não era alvo, não foi um alvo dos cabanos, muito pelo contrário. Então essa é a minha interpretação, né? Em relação ao Sírio, né? É basicamente isso. E também um outro momento, que é as grandes epidemias, né? Em 1850 e 1918. Nessas epidemias houve grandes procissões, inclusive, com recitação do rosário, para que essas epidemias fossem aplacadas. Isso tem a ver com uma tradição muito antiga, né? Na Idade Média mesmo, os santos adentravam nas cidades que estavam ocupadas com a peste, né? Tem um caso muito bonito, lembrei agora disso, né? Não sei se todos lembram, mas na pandemia o Papa, né, fez aquela famosa homilia, né, aquela famosa missa sozinho, né, no Vaticano. E ele mandou vir da igreja de São Marcelo, em Roma, o Cristo Milagroso. Se você for ver de novo aquela missa, tem um Cristo crucificado, colocado de um lado, é chamado Cristo Milagroso, que é um testemunho da famosa peste negra que houve na Itália. A igreja de São Marcelo foi incendiada, né? Teve um incêndio, e aquela imagem permaneceu intacta. Os romanos faziam uma peregrinação da igreja de São Marcelo, e a partir dessa... E foi chamado, claro, obviamente, o fim da peste foi associado a esse momento. Os papas faziam ali, colocavam atrás, a cada 50 anos faziam uma procissão para relembrar isso, e o Papa coloca na cruz. Naquela cruz está todos os papas que fizeram isso. Francisco, muito inteligente, fez esse momento e está lá o nome dele, né? Isso tem muito a ver com uma imagem que nós vimos aqui também na pandemia. Aquele sobrevoo de Belém, né? Com a imagem da Virgem,
Nos hospitais. Nos hospitais, e parecendo, isso é uma espécie de pedido, né, de intercessão para que acabasse a pandemia. Teve oração, muitos nas casas fizeram isso. Então, esse sentido é muito, muito forte. Eu acabo até dizendo que houve também um sírio na pandemia, um outro tipo de sírio. Então, é sempre muito presente, muito forte na cabeça das pessoas. Professor, o que é esse sírio que sobrevive a tentativas de controle, a pandemia, tanta coisa? Ensina para a gente sobre a resistência amazônica, sobre o pertencimento amazônico, sobre a gente mesmo. Tem algo identitário aí? Muito. O melhor exemplo disso é a própria imagem, né? Quando a imagem original deixa de sair do sírio, é mandada fazer uma réplica. Quando ela vem para cá, a própria igreja acha essa imagem não é muito paraense, não é muito amazônica. Então, essa imagem com uma tez mais morena, mais cabocla, ela é uma imagem encomendada. É uma identidade projetada. Quer dizer, já existia, já estava no universo, já estava numa espécie de repertório cognitivo dessa comunidade. O sírio tem um aspecto fundamental de comunidade, uma espécie de comunidade imaginada, né? Toda essa cidade. E é muito interessante porque é muito mais amplo. É uma comunidade que não é só de católicos. Vai sempre ter aquele católico mais radical que vai dizer, não, ela é uma posição totalmente católica. É claro que é, mas ela é mais. Ela é mais. Então, esse aspecto é profundamente identitário e é profundamente amazônico, porque todos os elementos que foram, talvez originalmente, não estou passando aqui pano no sírio, né, quer dizer, foram impostos, né, uma devoção que chegou do colonizador, eles foram apropriados, eles foram relidos, eles passaram por um processo. Antes a gente não tinha essa expressão, não tinha nem essa palavra para dizer. Eles passaram por um processo de descolonização. É muito difícil você ver algum intelectual. Às vezes até tem, mas a pessoa fica ruim das pernas ao analisar o sírio. Ela não sabe, aquele script é muito quebrado. Por quê? Porque a força da ressignificação desse processo de leitura a partir do popular, a partir do local, a partir do indígena, a partir do caboclo, é muito presente no sírio. O sírio é completamente amazônico. Que bacana, professor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Ficaremos aqui mais tempo falando sobre. Perfeitamente, eu que agradeço. Então, espero que as pessoas participem do sírio, né? Uhum. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência. Grupo Liberal no Sírio de Nazaré 2025.